Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de dar uma olhada na nossa coleção de vídeos aqui já postados no canal sobre todas as línguas do mundo e também sobre a ciência linguística. Nosso vídeo de hoje vai responder uma pergunta interessante que talvez vocês ainda não tenham se perguntado, não tenham parado para pensar. Que língua falava Freddie Mercury? Muita gente, todo mundo conhece Freddie Mercury, um dos maiores cantores de rock da história do mundo, da banda Queen, e até recentemente saiu um filme sobre a vida dele que talvez tenha colocado um pouco de curiosidade, um pouco de perspectiva sobre a vida desse cantor bastante inusitado. A história dele é bastante estranha, bastante incomum, e ele não era realmente como muita gente acho que pensava até recentemente, antes de ver esse filme pelo menos, que ele é mais ou menos um inglês, era um cara de origem inglesa, meio esquisitão assim, mas ele mesmo nunca falava muito sobre a origem dele, ele se considerava meramente um cidadão britânico. Mas o nome verdadeiro de Freddie Mercury é Farrokh Bulsara, que nasceu em 5 de setembro de 1946, na cidade de Mjini, também conhecida como Cidade das Pedras, na região de Zanzibar, a atual Tanzânia. Na época que aquela região era uma parte do Império Britânico, nos anos 40 ainda, foi só nos anos 60 que essa região se tornou independente. Depois da independência e fim do Império Britânico nessa região, a família dele foi para a Inglaterra. Aqui a gente vê uma foto do Freddie Mercury pequenininho com a mãe dele na Tanzânia, em Zanzibar, na infância, nos anos 40. Na primeira infância do Freddie Mercury, Farrokh Bulsara. Aqui a gente vê o Freddie Mercury já no começo da fama com os pais, já mostrando alguns prêmios musicais atrás dele. Os pais dele não eram da Tanzânia, claro, eram na verdade da Índia, dessa região conhecida como Gujarat, que está em vermelho aí no mapa, essa região da parte ocidental da Índia, faz fronteira com o Paquistão, cuja capital é Ahmedabad, também conhecida como a região de onde veio Gandhi. Gandhi também era Gujarat. Essa região Gujarat também é o lar da etnia chamada de Parsis. Os Parsis, os pais do Freddie Mercury, pertenciam a essa etnia. Thoughts, good words, good deeds. Os Parsis, na verdade, são indianos do Gujarat, mas chegaram à região do Gujarat na Idade Média, logo após a invasão islâmica da Pérsia. Como a gente sabe, a Pérsia, antes do Islã, era de religião zoroastrista. Eles eram praticantes do zoroastrismo, que é um tipo de monoteísmo nativo da própria Pérsia. Vem do profeta Zoroastro, ou Zaratustra. E é anterior até mesmo ao cristianismo, provavelmente ele se originou na mesma época que o judaísmo estava se originando em Israel. A gente não sabe exatamente a história do profeta Zoroastro, não se tem um registro histórico da existência verdadeira desse personagem. Mas depois que o Império Sassânida, persa, chamava-se Império Sassânida, a versão do Império Persa que existia na época que os muçulmanos invadiram a Pérsia e converteram à força os persas na religião islâmica, a qual eles pertencem até hoje. Então no Irã, eventualmente o zoroastrismo foi ficando relegado cada vez mais a regiões mais inacessíveis, rurais do país, até que hoje no Irã é apenas uma pequena minoria, acho que menos de 1% dos iranianos pratica o zoroastrismo. Uma boa parte desses parsos acabam fugindo, se refugiaram na Índia, talvez por causa do hinduísmo, que é uma religião politeísta. O politeísmo é inerentemente mais tolerante do que as religiões monoteístas. Eles encontraram acolhimento nessa região da Índia, que não se converteu ao Islã, nem posteriormente. O Paquistão, que é vizinho aí, se converteu ao Islã, mas o Gujarat permanece até hoje de maioria hindu. O hinduísmo não tem essa pretensão de ser a única religião verdadeira da face da Terra, não tem essa noção que é típica do cristianismo, do Islã. Então os parsis se alojaram aí e por muitos séculos eles foram, na verdade, considerados uma casta inferior. Apesar da tolerância que eles tinham para praticar a religião, eles eram bastante marginalizados pela sociedade indiana hindu. Até que, curiosamente, quando o Império Britânico chegou ali e dominou a Índia no século XIX, eles adotaram a técnica que muitos impérios, muitos movimentos políticos adotam. Para você dominar uma região eficazmente, você pega o pessoal que está sendo oprimido pelo regime anterior e você promete a esse pessoal uma posição de privilégio no novo regime se eles ajudarem a consolidar o poder dos invasores. Então, muitos parsis, muitos dessa comunidade zoroastrista acabaram virando uma elite da Índia, uma elite do Gujarat, que tiveram posições de privilégio, de destaque dentro do Império Britânico
na região da Índia e da África Oriental. E nesse contexto aqui, os pais do Fred Mercury se tornam pessoas de classe média alta, pessoas de relativo privilégio, em parte por serem dessa etnia privilegiada no Império Britânico. Eles vêm dessa cidade chamada de Valsad, atualmente na Índia, que originalmente era chamada de Bulsar, ou Bulsara. Então o sobrenome deles, que é passado para o Fred Mercury, né? Na verdade, o nome da cidade de onde eles vêm. Essa aí que a gente vê parece uma espécie de lote de apartamentos, né? Onde o Farouk Bulsara, o Fred Mercury, nasceu e cresceu, viveu por muitos anos na infância. Ele tinha até um amigo de colégio aqui que chamava John Baptist da Silva. Não vamos nos esquecer que os portugueses estiveram nessa região por muitos séculos, né? Dominaram a região da Índia logo ao sul do Gujarat e dominaram também o Moçambique, que fica ali logo ao sul da Tanzânia. Então tinha português aí, por isso que você encontra um da Silva, um de Souza de vez em quando, por essas regiões aí. Quando o Fred Mercury tinha uns 10 anos de idade, eles se mudaram da Tanzânia para a Índia de novo, só que não para o Gujarat, para o estado que fica ao sul do Gujarat, que é o estado de Marathi, especificamente para a capital de Marathi, que é Bombaim, a cidade de Bombaim, que hoje é mais conhecida como Mumbai, que é a capital econômica da Índia, uma das cidades mais importantes da Índia, e lá que ele também frequentou a escola até o começo da adolescência. Depois eles saíram da Índia. Na Índia eles tinham o contato em Mumbai, eles deviam ter contato com a língua hindi, que é a língua oficial da Índia, ensinada na escola. O Fred Mercury se ele frequentou a escola, ele deve ter tido algum contato com a língua hindi. É claro que na Índia tem muitas escolas, especialmente na época, a Índia já era independente. Quando eles foram para lá nos anos 50, a Índia se tornou independente em 47. A família do Fred Mercury foi para a Índia em 57, 10 anos depois, já era um lugar independente, mas provavelmente ainda tinha muita educação ali em inglês mesmo. Mas a língua local de Mumbai é o Marathi, que é uma língua aparentada ao hindi, é uma língua ariana, né? Uma língua indo-ariana, descendente do sânscrito, pertence ao mesmo grupo que o hindi, mas já é um pouco diferente, embora escrita com o mesmo alfabeto Devanagari. E tem 87 milhões de falantes hoje, né? Pra você ter uma noção do que é a Índia, né? Qualquer língua regional tem 80 milhões, 100 milhões de falantes. E aí no estado de Maharashtra, que fica aí nessa região central da Índia. Aqui a gente viu nos jornais em Marathi, a língua de Maharashtra. E depois ele se muda para a Inglaterra, daí começa a vida daqui a gente vê. Quando ele tinha, já no final da adolescência, começo da idade adulta, ele se interessa por música e vai adiante, forma a banda e essa história que a gente conhece, né? E a questão fica, né, com todo esse passado multicultural, bastante, digamos assim, exótico, né? Que língua ele fala? Além do inglês, que obviamente todo mundo sabe que ele falava inglês, claro. Que língua? Será que ele falava mais alguma língua, né? Eu fucei aqui as biografias do Fred Mercury e não há registro, infelizmente, de que ele tenha falado nenhuma língua no seu inglês na vida dele toda. É bem improvável que ele não tenha tido algum contato com as línguas da África. Você vê que a região de Zanzibar fala o Swahili, que é uma língua africana bastante difundida ali nessa região. É a língua africana mais importante de todas as línguas da África. É uma língua que tem dezenas de milhões de falantes. É uma língua usada na literatura. Tem enciclopédia em Swahili, educação universitária em Swahili, tem vários sites da internet, jornais e tudo mais publicados em Swahili. É a grande língua da África Oriental. Daí tem o Marathi da Índia, o Gujarati, que é a língua o Gujarati é a língua dos pais dele. Tem também a língua sagrada do zoroastrismo, que é a língua que os sacerdotes zoroastristas usam nos rituais zoroastristas, como no próprio funeral do Fred Mercury, quando ele morreu na Inglaterra. Apesar de ele ter sido enterrado lá nas Ilhas Britânicas, ele recebeu um funeral zoroastrista. Foram sacerdotes zoroastristas, foram conclamados, chamados ali, e ele teve um enterro zoroástrico. Embora não seja 100% zoroastrista, porque o zoroastrismo tem uma curiosidade. Os mortos são enterrados em torres. Eles fazem uma torre, colocam o corpo lá em cima para os abutres e as aves comerem os corpos, porque o zoroastrista acredita muito em renovação da vida. Então o corpo tem que ser colocado numa região onde ele vai apodrecer bem rápido para que o ciclo da vida seja continuado. Tem uma série de peculiaridades, é bastante interessante. Na Inglaterra não é legal, a legislação não permite que você coloque mortos em torres. Então lá não pôde, ele foi enterrado no solo mesmo, né, normalmente. Mas a gente não sabe até que ponto qualquer uma dessas línguas
que passaram pela vida de Freddie Mercury foram realmente aprendidas por ele. Parece que ele só falava inglês com os pais. A informação que a gente tem na fase da Inglaterra era que ele só falava inglês em casa com os pais, mas é bem provável que ele pelo menos entendesse algum Gujarati. Os pais dele falavam entre si na família, especialmente quando ele era pequeno, falavam em Gujarati entre si. Então é provável que ele tenha algum traço de Gujarati aprendido ainda na infância, e talvez ele tenha uma compreensão passiva do idioma que ele provavelmente nunca usou devido também à multiculturalidade. Ele era um Gujarati, uma família Gujarati que vivia na África, então realmente não tinha como manter uma língua só. O inglês foi, até onde eu tenha, os biógrafos eles tenham qualquer conhecimento, ele só falou inglês, ele não falava Gujarati. É provável que ele tivesse uma compreensão passiva do idioma. Ele não parece ter aprendido hindi ou marathi de maneira nenhuma, nem nenhuma forma de persa arcaico zoroastrista, como o avéstico, que é a língua que os zoroastristas usam na religião irânica, até hoje praticada na Índia, no Irã, onde ainda existem os templos do fogo, que são os templos zoroastristas, né? E em comunidades no mundo inteiro, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Então a resposta é inglês, até onde a gente sabe realmente, apesar de toda essa história fascinante do passado do Freddie Mercury, a resposta é que provavelmente ele nunca, se ele falou outra língua, foi muito pouco, mas muito pouco mesmo. Com os pais dele, algum Gujarati, alguma coisa, e sabia que ele tinha uma fluência por ter aprendido já adulto em japonês, ele tinha algum conhecimento de algumas palavras em japonês e em espanhol. Existem vídeos dele falando algumas palavras, mas era só mais umas palavras, algumas palavras memorizadas, algumas frases memorizadas, que uma fluência mesmo. Então a resposta mesmo dessa pergunta é apenas o inglês. Freddie Mercury só falou inglês na sua vida inteira.